Bom, oi pessoal, meu nome é Lourenço, eu sou o VPM aqui da ESEC Uberlândia e hoje eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre o processo de GET, aí um dos macroprocessos de PM. Aí, primeiramente, eu vou mostrar para vocês então os tópicos que a gente vai estar abordando no vídeo. O primeiro deles é o nosso flow de processos, depois a timeline de GET, depois os processos seletivos internos, depois a gente vai falar um pouquinho sobre o flow do membro novo e, por fim, alguns alinhamentos práticos. Primeiramente, o que é GET? GET é a base da gestão de pessoas, ou seja, é aqui onde a gente vai conseguir os nossos principais recursos para um escritório e é aqui onde a gente vai conseguir os recursos certos no lugar certo e no momento certo. E assim, tendo as pessoas certas, a gente consegue efetivamente atingir o objetivo final da ESEC, que é o desenvolvimento de liderança. Então, agora sobre o flow de processos. Dentro de GET, a gente tem 5 macroprocessos. São eles: Persona Building, Planning, Attraction, Selection e Allocation e Onboarding. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é onde você vai criar a persona do seu escritório. Para isso, é preciso você entender a persona que você tem hoje no seu CL, a persona que já passou pelo seu escritório também, e o principal é entender a persona que os seus VPs operações, que as suas operações e os seus back-office também precisam dentro das áreas deles. E aí você tem que se perguntar quais habilidades essas pessoas têm, quem são essas pessoas, quais os gostos dessas pessoas e quais características essas pessoas precisam ter para estar trabalhando no seu escritório. Aí o segundo seria a parte de planejamento. A partir do momento em que você conseguiu traçar essa persona, você tem que planejar como você vai conseguir essas pessoas para o seu escritório e também pensar quantas pessoas você vai precisar para o seu escritório, analisando quem que vai sair, quem vai continuar no seu escritório. E tudo isso você faz na parte de planning. Aí a terceira etapa seria a atração. A atração é onde efetivamente você vai atrair essas pessoas. Você planejou quantos você vai precisar, quanto e quem são essas pessoas e agora você vai atrair. Aqui você também determina quem vai estar te ajudando nessa fase de atração. Se você vai usar um OC, se você vai usar um squad ou se você não vai usar nenhuma dessas estratégias. Aqui também é onde você vai determinar os meios pelos quais você vai estar atraindo essas pessoas. Ou seja, eu vou fazer uma divulgação física, eu vou fazer uma divulgação online, vou trabalhar com e-mails, eu vou trabalhar com Facebook Ads. E também é o momento de você avaliar se essa atração que você está fazendo, ela está sendo condizente com a persona que você tem. Algo muito importante na fase de atração também é você estabelecer as metas de atração, ou seja, quantos inscritos eu preciso, quantas pessoas eu vou precisar na minha fase de entrevistas, quantas pessoas eu vou precisar na minha fase de dinâmicas. E tudo isso você tem que pensar baseado no número de pessoas que você quer efetivamente aprovar no seu escritório. E aí, a quarta fase seria a seleção e alocação, que é a fase onde você vai efetivamente colocar o seu processo seletivo em prática e selecionar essas pessoas. Primeiro, você precisa capacitar quem vai te ajudar nessa seleção, ou seja, os recrutadores ali que vão estar te ajudando nas fases, eles precisam estar cientes de quais características eles vão avaliar nessas pessoas que fizeram a inscrição, e você também fazer uma avaliação aí muito direcionada à persona que você estabeleceu. Depois de ter feito essa seleção, você parte para a parte de alocação. Aqui é fundamental que você comece a sua alocação priorizando a sua área foco. Só que não basta simplesmente preencher a área foco se as pessoas que você colocou ali não estiverem de acordo e alinhadas com a persona daquela área. Então tem que conciliar essas duas coisas e assim sucessivamente preencher as demais áreas do seu escritório. E aí depois que você já selecionou, você já fez a alocação, você parte para a parte de onboarding. Onboarding corresponde aos primeiros de 10 a 15 dias do membro no escritório. É aqui onde ele vai ter as primeiras impressões sobre o escritório, é aqui onde ele vai conhecer o que é o todo da ESEC, onde ele vai conhecer a área, onde ele vai conhecer o time no qual ele vai trabalhar, e especificamente a JD. E aí mais à frente a gente vai detalhar um pouquinho mais essa parte de onboarding, porque é uma das fases mais importantes na experiência de um membro novo.
E aí agora, falando um pouquinho sobre a timeline, aqui eu trouxe alguns períodos e datas assim recomendados para que essas fases de get estejam acontecendo. E aí na parte de persona, ali em torno de uma semana, a parte do planejamento, também em torno de uma semana, depois na fase de atração, geralmente em torno de um mês, para que você consiga ter o maior número de pessoas possível aí para selecionar as melhores, e depois na fase de seleção e alocação, em torno de 2 semanas ali, e por fim onboarding, como eu falei, entre 10 a 15 dias. Bom, e aí agora falando sobre processos seletivos internos. O primeiro deles, pensando em TLB, você tem também uma persona para o seu TLB. Então você vai ter que conversar aí com os seus VPs operações, os outros back-office, para estar traçando quem é a persona, quem é o TLB que você precisa para o semestre em questão. Quem são as pessoas ideais para estarem ali. Traçada essa persona de TLB, você parte para a parte de engajamento, que seria engajar as pessoas do escritório que você acredita que correspondem a essa persona a efetivamente postularem, a sentirem-se chamadas a fazer parte de um TLB. E feito essa parte de engajamento, você tem que elaborar e lançar uma postulação. E aqui é muito interessante que você analise questões gerais acerca de responsabilidade para com a IESEC, entendimento da IESEC como um todo, mas também questões mais específicas para ver se a pessoa tem o conhecimento relacionado às áreas, para entender um pouquinho sobre as motivações daquela pessoa para estar postulando para uma determinada área e ver e conseguir ver e avaliar efetivamente em qual área aquela pessoa se encaixaria melhor. E aí depois, falando sobre o OC e sobre Squad, é muito interessante aqui você estar engajando os seus membros e os seus TLs a estarem fazendo parte de OCs e de Squads, porque isso demonstra muita responsabilidade para com o escritório, principalmente quando se trata ali da entrega de conferências. E principalmente os TLs, porque eles vão dar exemplo para os membros e os membros vão ser estimulados a isso também. E aí agora, pensando um pouquinho mais na parte de flow de membro novo, que seria lá, como eu disse, a parte de onboarding, ela se divide em 4 fases específicas. A primeira é a imersão. E aí dentro de imersão é onde o membro vai passar ali por induction organizacional, onde ele vai entender quais são as datas oficiais do escritório, quando vai ter conferência, quando que não vai ter, ele vai ser inserido nas plataformas do escritório. É o primeiro contato efetivamente, onde ele vai entender o todo da IESEC, onde ele efetivamente está trabalhando agora. Feita essa parte de imersão, ele parte para a parte de construção de time. É onde ele vai conhecer a área, onde ele vai conhecer o time dele, onde ele vai conhecer a JD que ele vai fazer, onde o time vai conseguir estabelecer aquilo que eles vão estar entregando ao longo do semestre, onde ele vai passar aí pelo seu primeiro O2O e onde ele vai realmente entender mais a fundo qual a JD específica que ele vai estar realizando. Entendida a JD, o membro passa para a parte de Learning by Doing, que é onde ele vai colocar aquilo que ele conseguiu aprender nesses primeiros dias de IESEC em prática. Aqui é muito importante ter cuidado, porque não vai ser o momento em que o membro vai ter a melhor performance, em que o membro vai ter a maior produtividade. Por quê? Ele ainda está aprendendo, ele ainda vai estar na fase de receber alguns treinamentos. Então é normal que ele não tenha o maior desempenho do mundo. E aí depois dele ter passado por isso, você, enquanto VPPM, precisa fazer uma avaliação para ver se ele conseguiu absorver tudo aquilo que foi passado ali na imersão, na fase de construção de time, e aquilo que ele conseguiu aprender nessa fase de Learning by Doing. E aí eu deixo aqui um link para vocês, onde vocês podem estar consultando mais detalhadamente todas as fases desse flow de membro novo, detalhadamente assim microprocessos para serem executados. E aí agora pensando em alinhamentos práticos, porque não basta a gente pensar em todos esses pontos e saber da importância de aplicar todos esses pontos no escritório se a gente efetivamente não colocar isso em prática. E primeira coisa, para colocar isso em prática, a gente precisa do apoio das outras pessoas, do apoio do nosso EB principalmente. E para isso é fundamental ter-se um corner consolidado com os seus EPs. Se caso vocês não tenham, eu recomendo estabelecer um corner aí com os seus VPs, principalmente com operações, para traçar estratégias e next steps para a aplicação de todas essas fases.
Segundo ponto, você vai precisar de um planejamento de mensuráveis, um planejamento que seja visível, entendível e fácil de ser acompanhado, para que você consiga ver se você está ou não atingindo aquilo que você se propôs. E aí você pode pensar em cumprimento de critério de membresia, team standards, produtividade, retenção e etc. Depois de ter esse planejamento de ações, você parte para um plano de ações. Por quê? O plano de ações é o que vai te levar ao seu planejamento de mensuráveis. Ou seja, você vai traçar ações que vão fazer com que você atinja as suas mensuráveis. E essas ações elas têm que ser estruturadas semana a semana, mês a mês. E por isso a importância de um calendário. Um calendário no qual você vai estar ali dividindo certinho qual ação você vai tomar em cada semana, em cada mês, que vai te levar ao atingimento daquela mensurável em específico. Basicamente é isso, pessoal. Agradeço aí por terem assistido o vídeo. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Deixei meu e-mail, meu WhatsApp, eu estou sempre disponível. E qualquer dúvida é só me chamar.